Olá, hoje nós celebramos o início de um novo ano e de um novo tempo na nossa história. A virada do ano é o anúncio de uma nova esperança na vida de todo ser humano. A Bíblia nos conta, no livro do Êxodo, capítulo 34, a partir do verso 1, que o Senhor disse a Moisés: corte 2 placas de pedra, iguais àquelas que você quebrou, e escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo esteja pronto para subir o monte Sinai, a fim de encontrar comigo ali no alto monte. Então Moisés cortou 2 placas de pedra, iguais às primeiras, e no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu o monte Sinai, levando consigo as 2 placas. A história de Moisés é uma história de recomeço, como a história de todo ser humano. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Não somente para aquele que conhece Jesus e diz: eu mudei de vida e comecei uma nova história. Mas para todos aqueles que são cristãos, que tropeçam, que erram, que de alguma maneira decepcionam ou frustram o seu chamado, a sua vocação, a sua santidade, a sua lealdade. Moisés é um ícone do Antigo Testamento e ele aqui, 2 capítulos antes, no ano anterior, ele recebe as tábuas do Senhor e ele, vendo a iniquidade do seu povo, ele desiste de carregar a lei e quebra as pedras. Mas o nosso Deus não é um Deus que desiste nem de nós, nem do nosso chamado. No tempo certo, ele manda a gente recomeçar. O nosso Deus, ele não é um Deus de pessoas perfeitas. Ele é um Deus de pessoas restauradas. Quando Jonas, o profeta, ele desiste de caminhar com Deus, ele desiste do seu ofício de profeta, e ele foge para Tarsis, para longe daquele local que Deus havia mandado. Deus então manda um grande peixe para tomar ele de volta e trazer ele de volta ao local que ele nunca deveria ter se desviado. Arão é um homem de Deus, é o sumo sacerdote, que durante a caminhada ele cai no terrível pecado da idolatria e ele forja um bezerro de bronze. Mas Deus não desiste dele. Ele destrói aquele bezerro e Deus o honra como sumo sacerdote de Israel. A Bíblia conta histórias de muitas pessoas que erraram e começaram, como Jacó, que errou e recomeçou, ou Davi, que errou com Batseba, que foi responsável pela morte de Urias, mas que Deus restaurou e deu para ele um recomeço. Recomeçar não é fácil, mas o recomeço é possível. E esse ano que está entrando, você pode recomeçar a sua história. Para você recomeçar a sua história, você deve voltar para Deus como Moisés voltou para Deus. Você deve retomar o chamado, a vocação. Você está desviado, afastado. Você está longe de uma promessa que Deus deu para você. E Deus diz: tome as pedras de novo e suba novamente o monte, se encontre comigo, e ali, aquela lei que você desprezou, aquela palavra que você quebrou, aquela promessa que você não cumpriu, eu vou te dar de novo, para que você volte a andar no meu propósito. Moisés, ele traz de volta as pedras da lei. Moisés, ele recomeça, como recomeça Pedro. Pedro, ele nega Jesus 1, 2, 3 vezes. Mas Jesus vai atrás dele. E quando Jesus ressuscita, o encontra na praia e diz para Pedro: Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. O chamado para Pedro era para um homem que tinha se decepcionado a si próprio. Ele conseguiu trair o próprio mestre, negando Jesus 3 vezes. Mas Jesus faz ele confessar o seu chamado e o seu amor por 3 vezes. Então Pedro se torna um grande evangelista, ele é cheio do Espírito Santo, ele prega no Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem. Aquele mesmo Pedro que diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, havia recebido em Lucas 5 uma promessa de Jesus: não tenha medo, eu farei de ti pescador de homens. E Pedro se torna o maior pescador entre os discípulos. Portanto, essa palavra de recomeço é uma palavra para o seu ano novo. Recomece. Ainda que você tenha cometido um pecado terrível,
ainda que você tenha cometido um crime hediondo, ainda que você tenha negado Cristo, volte para Deus, volte a seguir os passos de Cristo, se arrependa, tenha um ano novo, convide Jesus para entrar na sua história no início, ele vai estar lá no final também, e você vai colher uma semeadura de vida eterna em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nós dedicamos ao Senhor os nossos primeiros passos esse ano de 2017. E nós queremos convidar o Senhor para restaurar a nossa história esse ano. O Senhor é Deus, Pai, e portanto nós fazemos um convite para que o Senhor entre no início da nossa caminhada, para que o Senhor guie nossos pés, para que o Senhor levante em volta da nossa história, da nossa família, dos nossos sonhos, as tuas mãos poderosas, Senhor. Nós queremos dizer que nós nos recusamos a dar um passo esse ano, sem dizer que nós precisamos de Ti, que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é o Deus que tem projetos e planos que não podem ser frustrados. Fica conosco, Pai, mais esse ano, e dá-nos o desejo do nosso coração, seguindo aquilo que te pedimos, em nome de Jesus de Nazaré. Nós oramos, amém. Um feliz ano novo para você. Deus abençoe toda a sua história e a sua casa. Amém. Se inscreva em nosso canal, Osvaldo Lobo, e receba mensagens semanais. Você será profundamente edificado e a sua vida vai ser fortalecida no Senhor. Deus te abençoe.